Joia. Vamos lá. O que é isso aqui? Ah, negócio do Zoom. Então, vamos para a população, né? Bem, voltando para a nossa discussão, né? Quais que seriam as sugestões de vocês para diminuição? Vocês entendem, por mais novinhos que vocês sejam, né? Por mais novinhos que vocês sejam, vocês entendem que é um ninho de vespa tratar desse assunto a respeito de controle de população mundial? Vocês conseguem entender isso? Responde sim ou não aí para mim no chat, só para eu ver se vocês estão me ouvindo. Tratar desse assunto é algo extremamente complexo, tá? É algo extremamente complexo. Mas vocês conseguem entender que ou se para discutir esse assunto de forma global, ou a humanidade vai ficar cada vez mais difícil se controlar a degradação ambiental, que é o tema que a gente está tratando. Vocês conseguem entender isso? Todo mundo consegue? Por quê? Quanto mais gente, vou fazer de uma forma bem simplificada, hein? Quanto mais gente, mais eu vou precisar de água, comida e energia, que é o tripé de sustentar a humanidade. Então, a humanidade ela precisa de água, o padrão atual, tá? Ela precisa de água, energia e alimento, tá? Então, basicamente, ela precisa disso. Então, transformando de uma forma mais simplificada, ela precisa subexistir, tá? Subexistir. A tecnologia pode dar jeito nisso? Nós vamos entender lá para frente que sim, com ressalvas, tá? Sim, com ressalvas. O mundo vai acabar? Não com ressalvas. Não com ressalvas. Existe uma alternativa para isso? Sim. Mas a gente tem que começar, enquanto espécie, encarar o problema de frente. A China já tem um controle populacional, no máximo dois filhos por mulher e tal. É uma solução. É uma solução que o mundo todo aprova? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. A Carolina levantou a mão. Pode falar, Carolina. Quero te ouvir. Ah, foi sem querer? Ah, eu queria tanto te ouvir. Mas beleza. É um problema que tem que ser encarado de frente, tá? Não tem como a gente deixar isso baixo, tá? Eu tenho algumas opiniões pessoais de como se cuidar do assunto, tá? Mas eu não posso ficar divulgando isso para os 7 ventos e nem vou falar isso estando gravado aqui, mas eu tenho algumas opiniões pessoais, tá? A respeito do tema. Só que são opiniões divergentes. Para se tratar problemas ambientais, não existe como, a não ser com soluções que não sejam de aceitação global. Não tem como. Então, tem que ser soluções diretas,
soluções racionais e soluções de grande impacto social. E aí, como nós somos a espécie mais complexa do reino animal, né? Então, nenhuma vai ter 100% de aprovação. Saiba disso. Mas esse é hoje, sem sombra de dúvidas, um dos principais problemas de degradação ambiental do planeta. Todos os outros advêm desse. Nós vamos entender lá em Educação Ambiental 2 que esse problema ele foi impulsionado por uma filosofia após a Segunda Guerra Mundial, mas que hoje esse é o principal problema ambiental do mundo, com certeza é. Carolina fala, limitar o consumo de carne seria um meio de ajudar o ambiente? Seria. Um paliativo, viu, Carolina? Mas seria. Ajudaria um pouquinho, tá? Mas não é o que se espera, não, tá bom? Não é o que se espera, não. Tem um discurso indígena muito interessante, né? Que fala o seguinte, quando não tiver mais nenhuma árvore para ser derrubada, mais nenhum peixe para ser pescado, e mais nenhuma gota d'água passível de ser tomada, o homem vai descobrir que não se pode comer dinheiro. Então, o maior problema ambiental hoje é a superpopulação. Ponto. Então, eu tenho que chegar nesse nível de entendimento com vocês. O maior problema ambiental da humanidade é a superpopulação. E esse vídeo ele é legal porque no final ele faz uma projeção de como vai ser, né? Lá em 2100. E aí dá até algumas ideias de soluções. Tudo paliativo, tá? Tudo paliativo. O problema tem que ser encarado de frente. Enquanto tiver tanta gente no mundo, e aí eu vou para a segunda face desse grande problema. E enquanto a grande maioria dessa população não tiver o mínimo para viver, nós estamos cavando a eliminação da nossa espécie no planeta. Entenda, viu, gente? Nesse cenário apocalíptico, eu não gosto muito de tratar dele, né? Eu acho isso muito exagerado. Nós somos muito inteligentes e capazes de buscar alternativas, eu creio nisso. Mas é necessário falar sobre ele, que é moda, né? Então, vocês têm que entender o que se fala na moda e o que é real. Enquanto a gente não tratar esse assunto da forma com que deve ser tratada, quem não tem o mínimo está pouco se lixando para o meio ambiente. Ele quer saber o que ele vai dar de comida para os filhos no outro dia, porque esse dia já passou. Tem muita gente que sobrevive com uma refeição por dia. E essa refeição, se fosse colocado no prato de qualquer um aqui, iria ser rejeitada de cara. Então, a gente tem que entender que o maior problema ambiental, quem criou, foi a nossa própria espécie, tá? Foi a nossa própria espécie e, pasmem, nós evoluímos como espécie para chegar até o ponto que a gente está. Então, tem muita coisa a ser feita? Tem, mas a gente tem que encarar o problema de frente. E o principal problema de degradação ambiental, sem sombra de dúvidas, é a superpopulação com tanto desnível social entre nós.
Então, a gente tem uma superpopulação em que a grande maioria não tem um mínimo para sobreviver. Então, esse é um problema. E aí, para fechar essa etapa do vídeo, nesse cenário apocalíptico, não vão ser os inteligentes que vão sobreviver. Não vão ser os ricos que vão sobreviver. Vão ser aqueles que têm a maior resistência, tá? Então, não vão ser os mais inteligentes, não vão ser os mais ricos. Vão ser aqueles que têm a maior resistência. Então, supondo que, eu não acredito nele, mas supondo que isso aconteça, cuidem da sua saúde, tá bom? Sejam resistentes.